Olá meninas, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Elida Santos e esse é o canal Casa da Mamãe Elida. Sejam bem-vindos. Esse é o 6º vídeo do Veda e o Veda pra mim é muito importante porque é a primeira vez que eu estou fazendo e pra mim é um desafio muito grande. Gente, maior ainda quando eu descobri que essa semana eu voltei a trabalhar. Tudo fica mais difícil, né? E a rotina fica complicada. Mas eu vou vencer e eu conto com vocês. Eu agradeço... Não é o papai? Eu agradeço a vocês por, sabe, por cada comentário, por cada curtida, por compartilhar, por mandar mensagens pra mim, agradecerem de alguma forma, falando que aprendeu alguma coisa que foi legal, que gostou do meu vídeo. Isso pra mim é muito importante. Então, obrigada, minhas lindas. Gente, eu vou tentar gravar aqui com o Enzo, não tem outro horário, como eu falei pra vocês, eu voltei a trabalhar, agora vai ser mais difícil ainda. E é isso, né, gente? Vida de mãe. Hoje eu vou responder pra vocês a tag filho. Meu filho. Gente, deve ter alguma coisa sobre essa tag por aí, mas essa que eu vou responder hoje fui eu que criei, assim, sabe? Fui escrevendo, deu na cabeça, fui escrevendo algumas coisinhas que eu gostaria de compartilhar pra você mesmo, de experiência de mãe mesmo. E se tiver alguma tag já rolando no YouTube, que eu acho que deve ter alguma coisa. Achou! Achou! Era daquele negócio que você tava brincando. Comenta pra mim aqui, porque eu vou adorar saber. Tá bom, obrigada. Então a primeira pergunta é: qual a idade do seu filho? O Enzo hoje, ele tá com 2 anos e 4 meses, né? Tá vendo, gente? É difícil. Hoje ele tá com 2 anos e 4 meses, né? E então vamos lá. A pergunta de número 2: com quantos anos o seu bebê sentou? Então o Enzo aprendeu a ficar sentado durinho, com 5 meses ele já ficava sentadinho durinho, né? Não era mais aquele negócio de ficar encostando, ele já conseguia sentar, ficar sentado sozinho, ok? Com quantos meses nasceu o primeiro dentinho? O do Enzo nasceu com 3 meses, gente. Apontou os dois de uma vez. Os dois de baixo foi com 3 meses. Quais foram os sintomas? Ele teve febre e diarreia. Esses foram os sintomas pra nascer o dentinho e rasgar, né? Provavelmente ele deve ter sentido dores na gengiva, né? Mas a gente não sabe. Mas eu tratava com camomilina C, né? E aí eu não tinha muitos problemas, não. Então, foram esses os sintomas. Com quantos meses ele engatinhou? O Enzo engatinhou com 6... Gente... com 6 meses ele engatinhou. Gente, assim... 6 para 7, viu? Uns 7 meses ao certo. Eu não tenho certeza, mas acho que foi de 6 para 7 meses, tá? Demorou um pouquinho pra ele engatinhar firme. Ele rolava, ele arrastava, mas engatinhar, sabe? Aquele bonitinho, foi com 6 meses. Eu acho que eu devo ter algum vídeo dele, sim, arrastando aqui. E se eu tiver, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Como foi a adaptação com a introdução alimentar? Gente, a introdução alimentar do Enzo eu comecei aos poucos, mas eu comecei bem cedo, com 2 meses, por aquele motivo que eu acho que eu já comentei com vocês, né? Do xixi dele, do calor, né? Por ele por a gente morar num ambiente muito quente, onde ele suava demais e ele suava mais do que ele absorvia leite, água no leite. Então o doutor pediu pra mim introduzir suco, né? E suco natural, água e frutas para ele poder adquirir mais água. Então, isso, a partir dos 2 meses eu já comecei a introduzir. Então, foi assim, um pouco prematuro, mas com a autorização do pediatra dele. Entendeu? Mas foi ok, o Enzo de primeira aceitou super bem. Quando ele era bebê, gente, eu não tenho o que falar. Aos poucos foi aumentando, né? Eu introduzi primeiro suco e água. Água o Enzo nunca gostou muito, desde bebê. E chazinho. Então eu abusava do suco. Aí já com 2, isso foi com 2 meses. Com 3 indo pra 4 meses. Quando fez 1 mês que ele já tava adaptado. Desculpa. Quando fez 1 mês que ele já estava adaptado com água e suco, eu comecei a dar frutinhas raspadas pra ele. E ele se adaptou super bem. E aí com 5 meses eu já dava o almoço pra ele. Ou seja, a papinha na hora do almoço, às 11 horas.
Se vocês quiserem saber sobre a rotina, como que era a rotina dele como bebê, eu tenho tudo anotado e tenho também falando sobre a introdução alimentar. Eu posso fazer o vídeo sem problema nenhum, explicando tudo certinho, ok? Vamos lá. Qual é... Gente, eu tô com uma cola aqui, tá? O que ele mais gosta de comer. O Enzo, hoje, com 2 anos, ele gosta muito de macarrão e de pão com maionese. Existem outras coisinhas que ele come também, sem problema nenhum. Mas eu acho aqui que eu percebi até o momento são essas coisas que ele gosta muito de comer. Banana, né? De fruta ele gosta de banana. Mas quando ele era bebê, ele não tinha isso de gostar, não. Ele comia de tudo muito bem do que eu desse. Com quantos anos ele andou? O Enzo andou com 1 ano e 1 semana. Sim, gente. Ele ficou em pé, ele começou a ficar em pé com 9 meses, mas ele demorou um pouquinho pra andar, assim, entre aspas, né? Quando ele fez 1 ano, ele ficava durinho, tal, assim, levantava. Mas com 1 ano e 1 semana ele deu os primeiros passinhos, que eu também vou tentar deixar aqui o vídeo dos primeiros passinhos dele, ok? Vou tentar. Se caso não tiver, eu acho que eu tenho algum vídeo, aí eu posto separado. Porque eu quero ver se vai dar tempo de editar esse vídeo. E como foi a adaptação com as fraldas do Enzo? Tá meio fora de ordem, né? O Enzo no começo, no primeiro ano dele, principalmente nos primeiros meses, ele me deu muito trabalho porque ele apresentou muita alergia, né? Por conta do calor que ele nasceu aí em outubro, né? Que já é entrada aí, chegada do verãozão, da primavera-verão. E então eu tive muita dificuldade, né? Como esquentava muito, as fraldinhas eram muito quentes, então eu tinha que usar somente Pampers. Até a turma da Mônica deu alergia nele. E também a Mami Pouco foi muito boa. Mas aí com o tempo ele foi crescendo ai, meu dedo. E aí eu fui colocando, né, porque a gente tem que adaptar. A fralda é uma coisa que a gente vai jogar fora. Então quando é pequena a gente ainda usa um pouquinho mais de fralda, um pouquinho das fraldas melhores. Mas conforme vai crescendo a gente já começa a mudar isso daí. Que foi? Coloca! Aí a próxima pergunta, como foi voltar a trabalhar depois de ser mãe? Depois, deixa eu ler. Como foi voltar a trabalhar depois de ser mãe? Gente, foi muito difícil. A primeira vez que eu comecei a trabalhar depois que eu tive o Enzo, foi muito difícil, porque a gente tava precisando mesmo. E eu tava precisando pra ajudar o meu marido e eu queria muito fazer a festinha de 1 ano do Enzo. Então, eu comecei a trabalhar. E foi assim... Foi difícil, mas no meu caso ele ficava com a minha sogra, eu tava trabalhando de noite, um dia sim, um dia não. Então durante o dia eu passava com o Enzo, ele não percebeu muito, né? Mas mesmo assim, pra gente que é mãe, dormir longe do filho é difícil. Ele ficava com a minha sogra das 7 até as meia-noite meu marido chegava e ficava com ele e eu chegava às 7 horas da manhã, ok? Mas foi super tranquilo, mas mãe é mãe, né, gente? Vamos pra próxima pergunta. Pera, deixa a mãe ler. Seu filho segue uma rotina? Hoje em dia, gente, eu preciso de voltar a fazer uma rotina. Porque com esse negócio de sair do trabalho, o Enzo mudar de horário de escola, mudar de escola, a criança cresce, desfralde, fralda. Gente, tá uma bagunça, mas a gente sempre teve uma rotininha, sabe? E principalmente quando ele era bebê, hoje em dia eu preciso de me organizar com isso, assim, colocar a rotina dentro do horário pra eu poder conseguir cumprir tudo. Então em breve tem vídeo de rotina séria aqui no canal. Pera aí, filho, deixa a mamãe ler, eu já te devolvo. Pera. O neném, eu já te devolvo. Uma dica para as mamães de primeira viagem. Gente, uma dica de mamãe para a primeira viagem é o seguinte: siga o seu instinto, siga o seu coração. Se tiver dúvida, não tenha vergonha de perguntar, mas faça o seu melhor. Uma dica que eu gosto sempre de dar é da maisena. Bom, gente, não é todo mundo, não custa nada eu dar essa dica, você que sabe se vai ser bom ou não, você vai testar aí. Não, depois dos 2 meses do Enzo eu nunca usei pomada nele, eu só uso maisena.
Tava muito difícil pro Enzo se adaptar com uma pomada porque ele tinha alergia e não melhorava caso acontecesse uma assadura. Depois que eu comecei a usar a maisena, o Enzo não apresentou assaduras e até mesmo em caso de alergia, quando eu passava, melhorava super. Tipo assim, eu passava pra dormir, no outro dia já tava nota 10. Então essa é a minha dica para mamães, tá? Pera, deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Pera, meu amor. Como seu filho lidar com os limites impostos e com a palavra não? Gente, hoje em dia o Enzo, como toda criança, é bem teimoso, né? E ele tá numa fase em que ele, quando eu digo não, ele me desafia. Então, eu tô trabalhando bastante a questão da palavra não. Ao invés de eu falar não, eu troco. Filho, vamos fazer assim, assado? É claro que não é sempre, gente. Às vezes escapa. Não, não pode, desce daí, não é pra você ficar aí, não sobe aí. Mas eu tô tentando ao máximo cortar isso. Ou seja, quando eu vejo que eu preciso de conversar com ele, quando eu preciso de pôr limite, eu tenho que abaixar o tom dele e conversar do jeito que a gente gostaria de ser ouvido. Então, assim, eu tô trabalhando ao máximo isso. Tentando conversar. Isso trabalha também a minha paciência. Não é fácil, gente, porque a gente cansa, estresse do dia a dia, marido, casa, serviço, filho. Responsabilidade é muita coisa. Mas a gente consegue, gente. É só a gente ter um pouquinho de perseverança e pedir um pouquinho de colaboração com a nossa família. Amor. Próxima pergunta. Qual o programa de TV preferido do seu filho? O do Enzo, gente, é a Discover Kids. Eu vou falar Discover Kids porque ela engloba bastante desenhos que ele gosta. Praticamente todos ele gosta. Fora da Discover Kids tem Bob, o trem e Tom, o caminhão falante lá. E também tem o Dino, o dinossauro da aprendizagem. Ele gosta bastante de desenhos assim que ensina cores, formas pra ele, ok? Peraí, meu amor. E como é a hora do banho? Gente, a hora do banho do Enzo Ui! Peraí. Ô, gata. Enzo, para. Bom, gente, foi o gato e o Enzo. Enzo! Bom, gente, é igual o não. Eu tenho que conversar com ele. Às vezes eu falo assim, filho, vamos tomar banho? Ele fala, não. Eu falo, vamos tomar um banho, você tá sujinho. Não. Aí eu falo, filho, olha o que tem lá dentro da banheira. Vamos brincar? Olha o que veio parar aqui. Aí, sabe, ele acaba se distraindo, acaba aceitando. E aí é difícil pra tirar ele de lá. Então eu vou deixando ele jogando a água, acabando sempre prestando atenção. A hora que eu chego lá, eu falo, filho, acabou a água. Porque se eu chego lá e falo assim, vamos sair? Ele fala, não. Eu falo, filho, acabou a água tá fria, vamos sair? A mamãe vai buscar a toalha. Aí ele entra no clima e sai, porque senão é difícil. E ainda ele quer trazer algum brinquedo junto, tá? Como é a adaptação escolar? Como foi a adaptação escolar do seu filho? Bom, gente, o Enzo começou a ir pra creche com 7 meses. Ele começou a ir para a creche e foi super bem nessa época, né? Ele nunca me deu trabalhos. As educadoras lá, as monitoras, elas sempre me elogiaram, falaram que o Enzo sempre foi um amor de criança, nunca deu trabalho, não é uma criança enjoada com elas, nada disso. Bom, e agora, recentemente, com 2 anos, exatamente em fevereiro, o Enzo trocou de creche. Ele estudava num convênio pela prefeitura particular e agora ele foi pra uma escola pública. E, gente, eu tô tendo um pouco de dificuldade, porque também, junto com tudo isso, eu fiquei em casa, né? Foi quando eu fiz a cirurgia e saí. E ele não tá aceitando muito voltar pra escolinha, não. Tem regras novas, tem cronograma de aprendizagem, né? Mas elas falam que lá na escola o Enzo fica super bem depois que eu saio, que eles não têm o que falar, que o Enzo participa de todas as atividades, que ele é muito ativo. Oi, é um bichinho, eco! Mas o difícil é na hora de deixar ele na escola mesmo. Ele ainda não vai andando e ele chora bastante. Como é a aprendizagem do seu filho? Bom, gente, o Enzo, assim, antes de completar 2 anos pra cá, né, ele começou muito a prestar atenção em cores, números, formas. A gente começou a perceber antes dele fazer 2 anos mesmo, que ele faz em outubro. Pra desbloquear, ele prestava atenção nos números que a gente falava, né, pra a senha do celular, e ele desbloqueava. E depois disso daí, a gente começou a brincar com ele, incentivar mesmo formas, né, com aquelas brincadeiras
aqueles joguinhos que tem de formas, a gente fala a cor, a forma, a gente apresenta os números. E aí, na reunião escolar do Enzo, a primeira reunião escolar dele, quando ele tinha 1 ano e... Ele tava com 1 ano e 5, 1 ano e 6. Eles me falaram que o Enzo, ele é muito, assim, proativo e que ele aprende muito bem, assim, as coisas, que ele presta muita atenção quando elas ensinam, né, em cores, o que é a atividade. Então, assim, foi por isso que a gente resolveu incentivar esse lado dele. Só que ele é muito estressado. Se ele resolver que ele não quer mais fazer, ele não quer mais fazer. Pelo menos em casa, ele é assim. Bom, gente, essa foi a tag. Na verdade, foi tipo um bate-papo respondendo perguntas de mãe para mamãe, né? E esse é o meu filho, gente, ó. Não tá dando pra vocês ver porque meu celular tá carregando. Ai, é Gaga. Quem que é esse? Mostra a cara dela aí, ó. Essa é nossa amiguinha. Nós somos em 4. Por enquanto, né? Miau. Cadê o miau? E esse é o Enzo, gente. Ele tá aprendendo a falar muito, a brincar, a cantar, né? Ele tá nessa idade. Ah, e, gente, eu ia falar sobre o desfraude, que é uma pergunta que eu ia colocar aqui. Com quantos anos foi o desfraude? O Enzo ainda não desfraudou. Eu vou começar essa etapa, porque das 2 vezes que eu tentei, não consegui. Eu achei que ele não estava preparado. Então agora em breve eu vou começar. Como eu voltei a trabalhar, fica mais difícil, né? Bom, gente, é isso. Um beijo enorme pra vocês. Eu adorei estar aqui. Obrigada por me acompanhar nesse Veda. Eu vou ficando por aqui hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like, compartilhe com a sua amiga e até o próximo vídeo. Ui, vem aqui. Boa noite. Fala, ó, fica direitinho aqui, ó. Agora fala boa noite pras meninas. Não. Não? Fala boa noite. Boa noite. Dá tchau. Não. Ai, que cara feia. Olha, gente, a cara de brava dele. Tá bom, tchau, meninas.